Olá, Olá, bom dia. Fernando. Bom Que dia, tal? ou melhor, boa tarde a todos. Já estamos com o professor Fernando Fita na nossa conexão. Hoje vamos falar de um tema muito especial e diferente, que é justamente a, o gênero e os problemas causados pela Covid-19. Eu quero, antes de mais nada, apresentar o professor Fernando Fita, que é doutor em Direito pela Universidade de Valência, é professor titular de Direito do Trabalho e de Seguridade Social da mesma universidade e que carinhosamente recebeu a delegação brasileira para aquela jornada que se iniciou em Valência e terminou na U-Lisboa com o professor Fernando Araújo. Gostaria também, antes de mais nada, dar conhecimento a vocês de que acabou de ser publicado novas tecnologias nas plataformas digitais, sendo o professor Fernando Fita, juntamente com a nossa diretora Tereza Nas e o professor Giuseppe Ludovico, da Universidade de Milão, os coordenadores da obra. E como autores, nós temos a professora Alessandra Ingrau, da Itália, temos também os nossos confrades Gunther e Vilatore, o Gilberto Sturmer, a Tereza, eu. Então, deixo aí mais uma indicação para vocês, recentemente publicado pela Revista dos Tribunais. Agora, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao professor Fernando Fita, que vai fazer uma breve exposição sobre o tema e depois nós vamos, na verdade, traçar algumas colocações importantes. Professor Fernando, um prazer recebê-lo nessa live da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Um prazer, Johnny. O prazer é meu, absolutamente. Muito obrigado pelo convite. Muitas felicitações, porque eu sei todo o trabalho que vocês estão fazendo com estes lives, que estão ficando ótimos, que verdadeiramente, para mim, é uma oportunidade de compartilhar com todos vocês estes momentos de incertidão que nós temos, mas também de contrastar, de compartilhar as ideias, em definitiva, de aprender um monte com todas as participações que eu provo de estar, mas verdadeiramente são tantíssimas. Por isso, precisamente, queria agradecer todo o esforço que vocês estão fazendo para ter isto adelante. Eu vou provar de falar português, bem, portunhol, mais bem. Adiante, porque está muito bom o seu nível de português. Muito obrigado, mas eu confio muito em você. Eu sei que nós sempre podemos falar espanhol, português, ou todos os dois em italiano, mas se eu falo qualquer besteira que não se entende, por favor, você pode me ajudar, pode me interromper para precisar, para fazer mais claro tudo quanto possa ser nossa fala. Eu, quando pensei, me deram a oportunidade de falar com todos vocês, devo agradecer esta oportunidade também, eu pensei rapidamente a questão de gênero, porque a Covid, a pandemia,
tem gênero, tem sexo. Este é um gênero feminino, sem dúvida alguma. É assim, dá uma dobra de perspectiva. É assim porque, do ponto de vista da proteção econômica, que os Estados provam de fornecer a todas as pessoas que estão trovando dificuldade neste momento, os setores de atividade feminizados estão vendo-se relegados. Isso por uma parte. A outra parte é também a questão de segurança. Também estes setores onde a questão da segurança em frente da pandemia fica muito... a questão de sexo é muito relevante também. Do ponto de vista econômico, nós que estamos falando de ajuda do Estado para fazer mais llevadero, não sei como dizer, mais fácil este período de tempo, as ajudas estão arribando mais tarde a setores que estão muito feminizados. Na Espanha, basta pensar a questão das empregadas domésticas. Eles foram as últimas, junto com os trabalhadores com contratos temporais, foram as últimas a receber uma ajuda do governo. Todavia, elas não têm, ainda elas não têm esta ajuda. Não chegou, porque segunda-feira foi promulgada a resolução para solicitar essas ajudas, mas o Serviço Público de Emprego demorará ainda 3 meses para resolver. Então, é uma situação difícil para elas. Também os contratos temporais. É preciso pensar que o trabalho temporário é muito feminizado. Menos que o trabalho doméstico, mas, quando menos na Espanha, também resulta feminizado. E compartilham a mesma situação de retardo nas ajudas. Da um ponto de vista sanitário, perdão, isso por quanto reguarda as ajudas econômicas do emprego formal. Porque no emprego informal, onde as mulheres são também maioritárias, todavia nós não temos, quando falo de nós, falo de Espanha, não temos nenhum tipo de ajuda. Então, de este ponto de vista, da tutela econômica que o Estado deve fornecer para todos os cidadãos, não está chegando a estes amplos sectores da economia. Per quanto riguarda la questión sanitaria, basta pensar también que aquí en Brasil se falou que a primeira pessoa que foi afectada por coronavírus foi uma empregada doméstica no Rio. Pois parece que foram outros casos. Mas a primeira notícia que tivemos de coronavírus no Brasil foi uma empregada doméstica. Uma empregada que pegou no corona a persona da sua empregadora. Isso também evidencia esta situação de debilidade destes setores feminizados. No caso de Espanha, basta pensar quantas são as pessoas, as mulheres que tiveram que trabalhar, inclusive durante todo o tempo de fechamento quase total da atividade econômica, porque se tratava de atividades essenciais.
empregadas de lojas de alimentación, de productos farmacéuticos, médicos, sanitarios, tintorería, perruquería, cabeleirería. Todo este sector ficou todavía trabajando y ficou, entonces, en una exposición constante al fenómeno do corona. E uma última reflexão que eu penso que é interessante de fazer agora é que estes setores desprotegidos são setores onde a mulher é predominante, mas também os inmigrantes. E en estos momentos, de un modo se é revalorizado o trabalho doméstico e tamén o trabalho agrícola, o trabalho dos inmigrantes, o trabalho doméstico porque precisaba facer atenção ás persoas en situación de necesidade. O trabalho agrícola porque neste período nós, en Europa, non trovamos persoas para recolher os produtos do campo. Então, tem uma revalorização deste trabalho que não sempre é feita num senso positivo. Quero dizer, nós temos uma necessidade, então alguns pensam que debemos profitar esta presença dos inmigrantes para trabalhar como uma necessidade nossa, basta. E depois outra coisa passará. Eu penso que este período deve favorecer uma revalorização do trabalho das mulheres e dos inmigrantes também. Baste lembrar que o primeiro-ministro Boris Johnson, que ficou com o coronavírus, as suas primeiras palavras de agradecimento foram para os seus sanitários. Uma mulher da Espanha e uma mulher, acho que de Nova Zelândia. Então, duas mulheres estrangeiras, em um período onde o nacionalismo na Europa está crescendo, e um resultado era isto do Brexit. E depois, a questão do trabalho sexual, para mim, é uma questão verdadeiramente importante de apresentar todos os problemas que este trabalho, que as pessoas que trabalham nesta atividade estão sofrendo atualmente. Pessoas também caracterizadas por o seu sexo e por a sua nacionalidade, por o fato de ser inmigrantes. E que em países como en Espanha não podem estou leyendo uma enfermeira português, é verdadeiro, é assim. Boris Johnson agradeceu um português e um neozelandês, é verdade, não era espanhol. Dizia que acho que é muito importante ter presente esta realidade de pessoas que estão sofrendo constantemente uma situação que não é uma situação digna, não na sua atividade, mas a situação que elas estão atravessando, e que este período de pandemia ha feito todavía mais importante, porque elas não podem escapar desta situação de irregularidade. O trabalho doméstico é muito difícil, mas no trabalho sexual é impossível. Sim. Nessa perspectiva, professor Fernando, nós sabemos que na Europa existem vários países em que o profissional do sexo ele é regulamentado como outra profissão. Eu gostaria de saber a sua percepção
a respeito desse tema de reconhecimento de direitos nessa atividade? Sim, para mim é uma questão muito evidente. É, precisa reconhecer direitos às pessoas que trabalham no âmbito sexual. É precisa porque as consequências que eles têm pela ausência de proteção da sua atividade as mete in una situazione de debilitamento, debolezza in italiano, in fronte all'impregador. Non podem reclamar nessun direito. Non podem reclamar un auxilio de desemprego. Non podem reclamar un afastamento da attività. Per forza devem continuar trabalhando. É muito importante, porque, como dizia, estas mulheres trabalham para ganhar sua vida. Muitas são imigrantes. E não só elas vivem de este recurso econômico, mas também as famílias, porque elas mandam muito dinheiro às suas famílias em seus países de residência. Então, para mim, é claro que precisa esta proteção. E agora, em tempo de coronavírus, é mais evidente. Como podem fazer elas para continuar alimentando-se? Não podem sair na estrada, porque se vão na rua, vienen multadas por la policía. Multadas y sofren uns tratos vejatorios muito fortes. Nós tínhamos uma notícia muito desagradável dos policias fazendo uma actuação muito reprovável con una mulher trans prostituta que finalmente ela tuve que sair da sua cidade por as pressões, por as ameaças que recebeu. Isso é intolerável. São pessoas que estão fazendo este trabalho e devem ser reconhecidas como pessoas, não como sujeitos que precisam de caridade. Não. São pessoas que trabalham e que precisa reconhecer este trabalho. E não como algo marginal. Eu vejo pela sua colocação, professor Fernando, que nós teríamos graves situações. A primeira, do ponto de vista de assistência, uma assistência médica, o problema, vamos dizer, de moradia, que eu acredito que seja um componente difícil para essas pessoas, e um terceiro elemento que me parece também muito sério é a violência a que estão sujeitos esses trabalhadores. Uhum. Essa violência viene incrementada como consequência do fato da irregularidade. Porque não tem instrumentos para combater essa violência. Em uma situação de regularidade normativa, seria muito mais fácil conquistar os direitos que estas pessoas têm. Por exemplo, neste período, muitos empresários, muitas pessoas que têm lucro com a prostituição, um lucro indireto, porque alugam as habitações, os espaços. Essas pessoas decidirem fechar o negócio, porque não iba ter pessoal. Então, essas pessoas, esses empregadores, podem acceder aos recursos do Estado, mas as trabalhadoras não podem. Não podem porque não são reconhecidas. Teoricamente, elas não existem. E eu acrescentaria um outro aspecto que eu deixei de mencionar e que me parece relevante e que eu gostaria da sua apreciação.
o problema da imigração de um país para outro, na falta de oportunidades de um trabalho, são basicamente encaminhadas para essa outra atividade. Sim, muita pessoa que trabalha no setor da prostituição o faz porque não tem uma outra alternativa. Pode ser que muitas delas começaram a trabalhar como trabalhadoras sexuais em um modo não voluntário, enganadas. Mas uma volta que elas ficaram na Espanha, por exemplo, fora de qualquer rede de explotação, como podem viver? Seguramente vão fazer, todavia, a mesma ocupação. Então, se não reconhecemos direitos para estas pessoas, estamos discriminando elas em um dobro modo. Primeiro, porque foram vítimas de trata. Não todas as prostitutas foram vítimas de trata. Algumas sim, muitas. Mas depois, se elas trabalham voluntariamente nesta atividade, estamos de novo discriminando-las porque não reconhecemos direitos para elas. Então, esta situação é absurda. É absurda porque a prostituição existe. Você dizia a questão de são ignoradas. Absolutamente. São tão ignoradas como Europa agora, neste momento, está ignorando todas as pessoas que estão ficando em campos de concentração, porque são isso, dos imigrantes que provam de vir para a Espanha, que são em condições absolutamente marginais, que ninguém se ocupa agora deles. Então, com as prostitutas sucede absolutamente a mesma coisa. São ignoradas. Ignoradas quando interessa, porque na crise econômica de 2008, toda a Europa decidiu contar no produto interior bruto, não sei se entende este, sim? Se contou o dinheiro que venia da prostituição. Então, utilizamos a prostituição quando interessa e as pessoas que fazem a prostituição, elas não interessam. É absurdo. Perfeito. Agora, se tem notícias também, professor Fernando, de que existem ONGs especializadas nesse amparo, eu diria. Sim, certamente existem ONGs que ficam trabalhando com elas, mas a maiorança são de uma tendência abolicionista. Elas tratam, sobretudo, com as pessoas vítimas de trata. Então, vêm condicionadas por as pessoas com as quais estão trabalhando. Pessoas enganadas, pessoas capturadas para fazer a prostituição. Da esse ponto de vista, absolutamente, a perspectiva é abolicionista. Não quero isto. Ninguém quer isso. Mas precisa ter em conta que há outras pessoas que trabalham na prostituição que não ficam nessa situação. Agora, na Espanha, estão procurando oferecer ajuda para as prostitutas, para os trabalhadores e trabalhadoras do sexo, mas essa ajuda vai ser canalizada através destas ONGs que provocam muita diferença em italiano, desconfiança por parte das prostitutas, porque elas são tratadas como vítimas. Então, elas querem direitos e têm que ir a falar com estas ONGs para buscar proteção. ONGs que não querem reconhecer direitos para elas.
é verdadeiramente esquizofrénico. Na Espanha, as ajudas que estão previstas, que não se sabe quando aparecem, estão no marco da violência de gênero, no marco da explotação sexual. Sim. Finalmente incluyeron también as persoas que están trabajando no contexto da prostitución. Isto é forzar moito as coisas. Ten que ter moito presente tamén que estas persoas inmigrantes irregulares, moitas delas, non queren se identificar ni como prostitutas, ni como irregulares. Ten fillos, ten medo de perder os fillos por servicios sociais. Están en situación de irregularidade, então poden ser afastadas. Então, é moita a desconfianza que se ten con estas organizacións. Elas están organizándose, están reclamando, están facendo oír su voz. Que isso é muito importante, absolutamente. Sim. Perfeito. Então, nós podemos, vamos dizer, ter um consenso comum de que são muitas as consequências dessa falta de reconhecimento nessa atividade. Partindo, vamos dizer, de um eventual auxílio previdenciário e assistencial médico, eventualmente aposentadoria, inclusive proteção contra a violência que aqui estão expostos, violência física, violência moral, de toda sorte. Sim, sim, absolutamente. Eu falava da questão da pressão da polícia. A polícia, que são os corpos que devem proteger a estas pessoas, estão tratando elas como, desculpa, como merda. Não tratam como pessoas. Tratam como algo que não tem que existir. Então, como elas vão procurar proteção da polícia? Não tem jeito. Esta é uma atitude meio que generalizada nos países, né? Sim, é uma questão... Há alguns poucos que estão alguns passos à nossa frente e que já tentaram para o problema social com uma regulamentação. Sim, exatamente. É o caso de Nova Zelândia. Eu tentei de seguir um pouco de esta problemática no mundo. Eu vi que os países abolicionistas, recentemente abolicionistas, como a França, também eles estão procurando ajuda para estas pessoas do trabalho sexual. Porque não acaba o trabalho sexual com o abolicionismo. Todavia está aí presente. E elas precisam de ajuda, mais ajuda que tempo atrás, porque agora não tem ninguém tipo de proteção, são ilegais. Em Nova Zelândia, elas têm proteção como trabalhadoras. Elas não precisam identificar-se como trabalhadoras do sexo, que isto é muito importante, porque a normativa espanhola... uma discriminação. Exatamente. Atividade sexual é um dado da nossa intimidade. Ninguém tem direito a saber qual é a minha atividade sexual. O regulamento da União Europeia fornece esta proteção. Por que tenho que identificar-me? Eu tenho que identificar-me como trabalhador ou trabalhadora sexual para ter direito a umas ajudas do Estado. Não tem senso, não faz jeito. E há quem diga, professor Fernando, que é a profissão mais antiga no mundo. É assim. As abolicionistas dizem que é a explotação mais antiga do mundo. Mas isso não é olhar a realidade das coisas
mas é ter uma percepção que não é coincidente com a realidade. Porque a prostituição é uma profissão. Para mim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, em relação à situação que nós vivemos, dessa pandemia, do Covid, o professor tem conhecimento de algumas ações positivas em prol da proteção desses trabalhadores e trabalhadoras? No caso espanhol, no caso espanhol tem essa ideia de ajudar elas em um doppio senso, de duas maneiras. A prima seria procurando grana, procurando dinero. Con este mecanismo que se pensa implementar. Mas a segunda é também muito interessante, como ideia é muito interessante, é ela de alojamento, onde morar. Porque muitas delas moravam nos hotéis onde exerciam a prostituição. Elas pagavam por essa casa, mas agora, uma, ou não podem pagar, ou isso ha fechado, os empregadores han tirado elas na rua. Estão em uma situação muito vulnerável. É precisa ter conta dessa vulnerabilidade para fornecer mais direitos a elas, mas direitos, não caridade. Direitos porque elas trabalham. Perfeito. E que outros efeitos do Covid-19 poderiam ser identificados a partir dessa perspectiva de gênero? Sim, para mim, como dizia ao início, é muito interessante, é muito relevante a questão de gênero. Da um ponto de vista das proteções de saúde, se ha discutido, foi discusso muito a situação das mulheres grávidas. Eu não tenho conhecimento de uma situação específica, mas de jornais, elas mostram sua preocupação, porque elas, muitas são sanitárias, muitas são trabalhadoras de supermercado, então elas têm medo. E medo está em todos nós. Elas mais medo, porque se são elas sozinhas, tá bom, são elas, mas são elas e seu filho. Então, algumas vezes elas demandarem ser afastadas temporariamente. Mas que eu conozca, não, nada se é feito. Mas imagina como é a situação da questão de gênero, que no Reino Unido foi criticada as medidas de proteção individual, porque eram feitas para homens. As dimensões das máscaras eram feitas para os homens. Para elas, ficavam muito grandes. Então, não davam a proteção certa. São questões como essa que precisa ter em conta. Outras medidas na Espanha se adotaram também medidas de conciliação, que são ótimas, porque tanta gente precisava conciliar, podiam continuar trabalhando, mas precisava ficar a casa com os meninos, os pequenos, que não têm colégio, não podem quedar a casa. Então, esta questão também é uma questão muito importante de Covid e gênero. Porque é verdade que com o coronavírus, mais homens estão trabalhando na casa, mas não compensa o incremento de trabalho no hogar das pessoas
que viene, sobretudo, assumido por as mulheres. Então, é verdade que os homens trabalham mais a casa, mas as mulheres estão trabalhando muito mais que eles a casa, que nós a Aliás, casa. como sempre, né, professor Fernando? Sim, Porque a mulher, segundo se identifica, tem uma dupla ou uma tripla jornada, né? Agora, do ponto exatamente. de vista das medidas econômicas que foram tomadas pela Espanha em aspecto sanitário e em aspecto de auxílio à população, o senhor poderia nos dizer o que vem acontecendo por lá, se essas medidas, na sua concepção, foram adequadas? Porque aperfeiçoadas sempre podem ser, né? Sim, sim. Para mim, outra questão muito relevante de esta pandemia é a sacrificação da saúde. Porque precisava, as pessoas têm que trabalhar, os sanitários, os médicos têm que trabalhar. É uma crise sanitária. É uma crise sanitária mundial. Então, os equipamentos de proteção individual não tem bastantes por todos. Mas outras medidas podiam ser tomadas. Acá em Brasil se tomaram higienização, distanciamento social, que não é distanciamento social. Não continuamos estando tão sociais ou mais que antes, mas é um distanciamento físico. Se pode tomar, se toma nos supermercados, nos bancos. A questão é de pensar os meios alternativos para tutelar a saúde. As rotas. Quais seriam esses meios alternativos? Para mim, de um ponto de vista laboral básico, é procurar a rotação de personal no posto de trabalho. Rotação, higienização, higienização, novas pessoas, em modo que não ficam assim expostas ao risco. Se produz uma dispersão do personal. Isto é básico, é importante. Redução do tempo de exposição. Os supermercados precisamos todos de ter supermercados, mas seguramente não tem jeito que todo supermercado seja aberto todo dia, com todo o personal. Uma rotação poderia ser, nestes términos de ajuda. Não sei. Na Espanha ficaram tempo para implantar as medidas que eu vi aqui no Brasil, porque estou ficando cá no Brasil agora, as medidas nos supermercados, essas, eu não sei como chamar, as janelas, não? Sim. Onde estão as pessoas atendendo a caixa, a higienização dos carrinhos, quando uno pega um carrinho, vai para dentro. Tudo isso, com um pouco de sentido comum, poderia. O teletrabalho. Nós temos regras de proteção no teletrabalho. Por que não se lembra que existem essas medidas? Por que não se faz? Solamente o legislador espanhol disse: tá bom, se você assina com este documento dizendo que tudo está bem, tudo certo. Mas está bem, nós precisamos desta atividade, mas ao menos, quanto menos, lembrar essas medidas de proteção. Não adianta nada nós termos uma economia forte, não ter consumidor para fazer a economia girar, me parece. Exatamente. Essa a questão. Sim, e depois penso que verdadeiramente esta crise foi muito diversa das crises econômicas precedentes, porque não é somente uma crise econômica, é uma crise sanitária. A crise econômica é consequência da crise sanitária. Então, as pessoas ficaram, ao início, as primeiras, não em todos os países,
mas a preocupação são as pessoas. A economia também, certamente, porque as pessoas precisam de economia. Mas é uma questão de compatibilizar a proteção das pessoas com a proteção da economia. E podem ficar mecanismos para fazer isso. Não sempre, todo o setor não é a mesma coisa. Pode ser complicado, mas tem essa possibilidade. O setor sanitário é um setor absolutamente necessário nesta pandemia. Algumas decisões são muito fortes do ponto de vista meu, porque chamar os retirados, os pensionados médicos de 60, 65 anos, voltar, são pessoas de risco, não? Então, mas é claro que se precisa personal. Então, é uma questão de medir em cada setor como se pode fazer isso. Especificamente na sua área, professor Fernando, como professor de uma grande universidade, de uma cidade encantadora que é a Valência. Como é que o senhor vê a retomada dessas atividades no pós-Covid, que esperemos seja rápida? Sim, esperamos que seja rápida, sim. A preocupação que han mostrado os diferentes sectores é que, inclusive, na recuperação, nós estamos para afrontar uma questão de gênero, no sentido que, da experiência de outras recessados, são as mulheres que se reincorporam mais tardivamente ao emprego perdido. São os homens que pegam primeiro o emprego e depois, detrás, vêm as mulheres. Então, este é um grande peligro de retrocesso dos direitos das mulheres no mercado de trabalho. Isto penso que pode ser uma questão importante, relevante. Precisa normativa de evitação de discriminação, de igualdade por motivo de gênero. Precisa implementar mais medidas para fornecer esta igualdade. Na Espanha, na França, na União Europeia, se está encaminhando nesse sentido, estão implementando-se medidas para facilitar essa igualdade, mas queda muito por fazer. Perfeito. E com relação à volta às atividades docentes, como é que o senhor vê esse retorno pós-Covid? Porque todos que somos professores e estamos na área de ensino, estamos praticando as nossas atividades virtualmente. E acho até que com muito sucesso. O senhor vê essa experiência do Covid como um incremento, um incentivo para a generalização do estudo à distância? Absolutamente. É uma oportunidade incrível. A minha universidade estava fornecendo mecanismos de ensinamento online muito tempo atrás. Nós, professores, fazíamos muito lentamente. Agora, tudo voltou muito rápido. Precisava fazer. E nós temos começado a fazer todas estas questões virtuais que são muito úteis. Não vão substituir a presencialidade, porque penso que isso é muito positiva também. Mas é um instrumento, um instrumento muito útil para nós. Se pensamos a distância que temos e as dificuldades que pode ser
começarão a ficar para ser mobilizado de um país a outro. Este instrumento é muito útil para continuar fazendo nossa labor e fazê-la mais internacional. Então, acredito que pode ser mecanismo. Desde luego, ficou uma oportunidade maravilhosa para nós treinar com todas estas tecnologias. Sim, porque tudo que nós pensávamos que só iria ocorrer daqui a uns anos, praticamente ocorreu em menos de um mês. Todo mundo teve que se adaptar, ou com maior ou com menor dificuldade. Agora, eu tenho para mim que é muito importante o contato próximo do aluno e que o virtual quebra, rompe um pouquinho com essa cordialidade que normalmente existe nas relações de ensino. Gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Sim, para mim é a mesma coisa. Eu fiquei acá fazendo um curso sem poder olhar as caras das pessoas com as quais eu estava falando. É muito frustrante isso, porque uno quer essa comunicação. Na minha experiência, inclusive na FAP, tem muitos alunos que falam, mas não se deixam enxergar no estudo à distância. É assim, é assim. Eu acho que não será, não vai substituir, porque a presencialidade, acredito, é muito importante, mas é um instrumento ótimo para ajudar a esse processo de aprendizagem. Então, acredito que, acho que é uma boa experiência. Sim, uma alternativa a mais que nós desenvolvemos num curto espaço de tempo e acho que bastante bem. Professor Fernando, eu gostaria de continuar muitíssimo a nossa entrevista, mas o relógio do Instagram é impiedoso. Então, eu gostaria, nesses minutinhos finais, de deixar as suas considerações para o nosso futuro pós-coronavírus. Tá bom, muito obrigado. Para finalizar, eu penso dois mensagens. O primeiro, que o coronavírus tem sexo, mas também o pós-coronavírus. A questão de gênero é muito importante agora e está para ficar importante depois. Com a questão do trabalho sexual, acho que é absolutamente essencial ouvir as pessoas que estão trabalhando nessa atividade. Nós não podemos decidir por elas. Nós podemos tomar decisões, o legislador pode tomar decisões, mas devem tomar decisões previamente conhecendo a situação que verdadeiramente está acontecendo. Isso é absolutamente essencial. Um minutinho, não sei, queria falar duas coisas sobre outro tema, que é a violência de gênero. Também experimentou muito, uma crescenda muito importante, mas veja como ficou isto. As pessoas que estão trabalhando por nós, sanitários, médicos, empregadas de supermercado, na Espanha, al menos, subiram pressão dos vecinos para para cambiar de hogar, porque eles tinham medo que estas pessoas portaran coronavírus com elas. Esta sociedade não pode continuar assim. Solidariedade é absolutamente básica, absolutamente essencial para superar todos em conjunto os problemas. Nesse aspecto, não sei se o professor tomou conhecimento, mas houve um movimento da Prefeitura de São Paulo em fornecer habitações em hotéis desativados
para médicos, enfermeiros, Ah, enfim, não para os sabia. profissionais de saúde, para que eles não se vissem, vamos dizer, temerosos em eventualmente trazer para dentro dos seus lares eventual contaminação. Sim, porque também é muito importante. Eles têm família, eles têm medo de pegar coronavírus às suas famílias. Eu acho que é uma ideia muito legal, ótima, sim, absolutamente. Perfeito. Professor Fernando, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho agradece imensamente o seu tempo, as suas considerações brilhantes, porque um tema que poucos enfrentam com tanta minúcia, com tantos detalhes como o professor o fez, e eu deixo desde já registrado o nosso convite para uma próxima oportunidade e esperando poder voltar a visitá-lo na Universidade de Valência, que tão bem recebeu os brasileiros na jornada hispano-ítalo-portuguesa. Sim, será um prazer, vocês sabem, sempre trová-la lá. Muito obrigada, professor Fernando, e Obrigado a você. até uma próxima oportunidade. Foi uma Ah, tá. alegria entrevistá-lo. Para mim foi um prazer, verdadeiramente. Muito obrigado. A você e à Obrigada. academia. Boa tarde Tchau. a todos e muito obrigada por terem nos ouvido até este momento. Bom fim de semana a todos também. Un Até fin de logo. semana. Ciao, hasta luego.